Você sabe como isso aqui vira um quadro de bicicleta? A gente já viu que nos quadros tem tubos com diversos formatos e a extrusora é a principal máquina numa fábrica de quadros. Então eu vou chamar um especialista nessa área para explicar o processo para a gente. O Rodolfo é o especialista em extrusão aqui na KSW. Ele tem mais de 27 anos de experiência nessa área, a gente estava conversando agora há pouco. E ele vai explicar o passo a passo, desde a entrada do material até o produto final, que são os tubos. Como é que funciona então? Aqueles tarugos super grossos já vêm prontos? Sim, a KSW hoje trabalha com um altíssimo padrão de qualidade dos fornecedores a nível nacional para alcançar o máximo possível de exigência de qualidade para atender os clientes KSW hoje no mercado. Tá, então a gente possui uma extrusora de 500 toneladas, 4 polegadas, e a gente produz hoje a faixa aí de materiais para atender quadros, dentre eles aros de bicicleta, tubos para confecção de quadros, enfim, toda uma gama de material atendendo assim o produto final bicicleta. Hoje a matéria-prima usada pela KSW é a liga 6000 da família 6000 a 6061. Então é uma liga de altíssima dureza, uma propriedade mecânica elevada para atender assim os produtos KSW. Então o processo começa com a obtenção do alumínio na liga 6061. Se tem a chegada do material em nosso estoque, é carregado o material na extrusora, inicia-se o processo de carregamento do material pela parte traseira do forno. Esse material, essa barra de alumínio em 3 metros de comprimento de diâmetro de 4 polegadas, é aquecida, tá? Uma temperatura dentro dos padrões da extrusão de alumínio hoje no Brasil, ou não no Brasil, mas mundial. E esse padrão elevado, essa temperatura, ela deixa o alumínio maleável para ter a forma de se iniciar o trabalho da extrusão. Então, vocês colocam na máquina aquela ponteira, né, que tem o formato do tubo que precisa ser produzido, ou aro, ou guidão, enfim. Às vezes tem uma cavidade, 2, 3, e aí a máquina, com essas 500 toneladas de força, ela empurra esse alumínio quente através desse molde, é isso? Isso, são ferramentas de extrusão, tá, com ferramentas de aço especiais, né, confeccionadas especialmente hoje para a KSW, dentro dos padrões. E ela recebe todo um tratamento de nitratação, de polimento, colocado no forno para aquecimento e disponível em máquina. Após a disponibilidade em cima de uma ficha de produção, ela é designada, efetuado todo o processo de produção daquele material, dentro de uma ficha de processo, como esta, né? O que tem aí? Tá, então aqui a gente tem um tubo está sendo feito o canote. Isso, o canote. Nesse momento está sendo feito o canote. Então, estão sendo feitos 411 quilos, vão gerar 2.450 peças no comprimento de 358 milímetros. Então, é dada uma puxada de 12 a 14 metros. E essa puxada, elas têm os múltiplos cortes, dependendo dos fardos, né? Os fardos então, cada material, cada ferramenta, ela recebe uma ficha e recebe um múltiplo corte para ser efetuado o corte na parte da prensa, né? Então, depois que colocou o tarugo, a máquina transporta ele para dentro, parece que corta, né? Corta no tamanho que vai usar, é isso? Isso, é um corte pré-determinado conforme a programação. É um cálculo feito pelo PCP. O PCP executa um cálculo para se ter o tamanho do tarugo ideal para puxada para aquela quantidade de corte. Eu vi no trabalho de hoje que sei lá, deve ter uns 60 centímetros mais ou menos esse tarugo. E saem quantas barras com esse material? Hoje depende da massa do perfil, tá? Tudo gira em torno do tamanho da massa do perfil. Então a gente tem perfil de um furo, que tem uma puxada só de 12 metros, ou eu tenho puxada de 16 metros, 15 metros, com 2 furos. Tá? Então depende, é variável conforme
a necessidade hoje de produção. É a massa do perfil que vai me dizer quantos furos pode ter a ferramenta. Furos, qual o tamanho do tarugo é calculado em cima da massa do perfil, o peso por metro linear do perfil. O processo de pós-carregamento, forno, aquecimento, é cortado o tarugo e inserido na máquina com pressão em cima de uma ferramenta de extrusão. Essa ferramenta vai se dar o tamanho da puxada, a tamanho da puxada ela é resfriada, pós-resfriamento mesa, né, de corte, ela é estirada, sofre um processo de estiragem, que é para acertar a retilidade do material, e posteriormente é efetuado o corte, a gente chama de corte de material acabado, que é o corte do material em mesa. Esse material está pronto para ser usado. Tá? Hoje é um material que a gente chama na forma T4, é conforme fabricado. Ele não se passa pelo forno, pelo processo hoje, KSW é um processo dinâmico muito rápido e a gente faz o posterior ao tratamento do quadro. Então, efetua-se todo o processo KSW de confecção do quadro, depois efetua-se o processo de envelhecimento do quadro. Dentro dos processos diversos de fabricação, porque a bicicleta tem vários setores, né? Tem espiga, tem o garfo, tem os tubos do quadro, tem o canote. Os processos são diferentes de acordo com o que vai fazer? Por exemplo, tem algum que sai da extrusora e já vai para a estufa para endurecer ou para amolecer, alguma coisa assim, para depois seguir no processo de fabricação? Exatamente, Edu. A gente tem uma gama de perfis que exigem a passagem pelo forno, mas 70% a gente trata como T4, é conforme fabricado. Ele se produziu, já está disponível para a fábrica de bicicleta efetuar toda o corte, a dobra, o estampo, enfim, a solda para se conformar o quadro. Boa parte, vamos dizer, 30%, ela tem a necessidade de passar pelo forno, para se dar a dureza, para a gente ganhar um certo tempo à frente. O aro é um deles, né? O aro isso, ele é fabricado e depois ele é envelhecido. Esse envelhecimento dá a dureza que esse material exige. E depois ele é totalmente conformado já envelhecido. O aro é um dos materiais que entra na porcentagem de uns 30% de materiais hoje. Ele necessita passagem pelo forno. Eu vi que a extrusora tem um pistão gigantesco, deve ter uns 500 milímetros, sei lá, que comprime lá o material, né? Porque ela tem muita força, né? O que judia mais da máquina? Por exemplo, os tubos são uma parede fina, ele é vazado, mas, por exemplo, gancheira, tem algumas partes que são maciças, né? Ou quase maciças, que são cortadas em fatias, né? A gancheira é uma delas. É muito esforço para a máquina comparado com os outros processos ou não? Ela vai na boa? Não, hoje o material gancheira, ela é muito mais fácil de se produzir do que um tubo. Então, o equipamento ele tem uma pressão menor na gancheira, pela massa ser deslocada ela é mais fácil, não tem restrição porque do que o tubo. Interno, isso, né? O tubo ele tem a parede, então ele tem que o alumínio ele faz toda a conformação internamente na ferramenta, o caldeamento, ele é mais demorado. A gancheira não, ela é direta. É verdade, o tubo ele tem que passar numa fresta mínima, né, para ele nascer naquele formato, né, com a paredinha fininha. Isso, ele sofre uma certa restrição e eu preciso de mais força, né? Mais força do equipamento para passar nesse tipo de ferramenta. Eu dei uma olhada no kit quadro e garfo e eu contei que são acho que 14 formatos diferentes, né, entre todos os tubos, né? A traseira, tubo de cima, de baixo, o tubo superior, inferior, frente, canote, espiga, a bucha da espiga, até aquela pequena ponte, né, que está ligando um esteio no outro. São muitas ferramentas, então quando projetam uma bike tem que projetar todas essas ferramentas, né, que são feitas fora, e aí vocês extrudam o material. Então, as ferramentas elas são feitas, os projetos, os desenhos, depois os desenhos são aprovados, os desenhos do perfil, posteriormente executado o projeto da ferramenta.
depois é aprovado o projeto da ferramenta e somente após esses dois processos é confeccionada a ferramenta. Realmente são várias ferramentas que se compõem o quadro de bicicleta e dentro dessas ferramentas existem os procedimentos. Depois a ferramenta é confeccionada, é trazida para a empresa, para a KSW, ela é efetuado um teste em máquina e após a aprovação do perfil em produção pela inspeção de qualidade, pela área de qualidade, ela é disponível para limpeza, nitretação e somente depois ela é efetuada a produção dos perfis. Tá certo que de um quadro para o outro acaba aproveitando, né, parte das ferramentas, mas como são quadros muito diferentes, às vezes usam tubos diferentes, então são muitas e muitas ferramentas, né? A manutenção é complicada de cada, porque eu já vi que sai bastante ferramenta para limpeza, né? Não sei, tá até com o tarugo ainda grudado nela. Isso, aqueles são os que sobram da produção, né? Esse material, a gente estipula uma quantidade de taruga a ser passado por ferramenta para se ter um controle da vida útil da ferramenta. Em cima desse controle da vida útil é estipulado a quantidade de tarugo daquele determinado perfil. Então, atingiu a quantidade de tarugo em máquina, atingiu a quantidade, ela é disponível para limpeza, limpou a ferramenta, ela é nitretada e traz... A nitretagem é o quê? A nitretagem é um processo de endurecimento superficial do aço. Eu vi que vocês estão, nesse momento, montando uma segunda extrusora, né? Então vai aumentar para caramba a produção. Exatamente. A gente já está com o equipamento hoje em fábrica, aguardando só o início das instalações, mas futuramente mais um equipamento para levar mais produtos. Excelentes produtos KSW no mercado. Obrigado por receber a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!